Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo analógico. Bem, tudo na natureza, em que nossos olhos observam, seja uma cor que se difere de outra, ou que se torna mais ativa do que outra, isso, na realidade, é um processo analógico, em que a gente vê um diferencial nessas coisas. E isso afirma que tudo na natureza é livre de maneira analógica. No entanto, o processo analógico ele deveria ser seguido de uma maneira fidedigna pelo processo eletrônico, de equipamentos onde se cria ali circuitos eletrônicos. Mas há um grande problema quanto ao analógico no que diz respeito ao processo de informações. A utilização de informações analógicas tornou-se um grande problema por ele sofrer influência externa na hora de ser transmitido. Algo em que nós notamos muitas vezes na nossa televisão, quando ela forma uma imagem chamada imagem fantasma. Então, são transmissões que acontecem com interferência externa no processo analógico. Mas vimos também que um processo em que poderia transmitir de maneira fidedigna tudo seria o processo em que você usaria dois números. Isso é denominado de binário. Então, de analógico passaria para um circuito em que usaria, na realidade, esse processo binário, em que, através de informações de pacote, não sofre influência do meio, nem influência externa. O grande problema, no entanto, está no fato de que o dispositivo receptor não terá meio de verificar as informações de maneira verdadeira quando é transmitido de maneira analógica. Mas binária, ele consegue realmente fazer isso. Um exemplo, se você transmitir um som, ele pode ser captado ruídos, e isso é transmitido ruído. Mas já, quando você usa de maneira do processo binário, isso já não acontece, passando de maneira fidedigna para o equipamento ou na transmissão em que vai existir para outro equipamento. Então, dessa forma, nenhum dispositivo eletrônico conseguiria funcionar corretamente se fosse transmitido de maneira analógica. Um exemplo, uma música gravada numa fita cassete, por exemplo, ela detecta ali ruídos, de abafados, chiados, estalos. Então, tudo isso são feitos por quê? Por causa do processo ser o processo analógico, enquanto o processo binário ele transmite de maneira bem clara. Então, nossa aula termina com hoje justamente nesse ponto aí, enfatizando que o grande diferencial que existe entre o analógico e o binário é que um transmite de maneira fidedigna, enquanto o outro faz leitura também fidedigna, mas não consegue transmitir. Obrigado.